Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Sobre Luiz Henrique, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista, através da sua nova diretoria, e por um pedido exclusivo de Augusto Melo, entrou na briga com o Flamengo e o Fluminense pelo atacante Luiz Henrique, revelado em Xerém, revelado nas Laranjeiras, tá? O Corinthians vai contratar esse jogador, sim ou não? Não sei. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo. O Corinthians já abriu conversas com o Betis. O Corinthians procurou, né, saber qual a pedida do Betis, né, sobre o Luiz Henrique, em relação ao Luiz Henrique. O Corinthians inicialmente quer fazer uma proposta de compra, isso mesmo. Por que a ideia do Corinthians, a estratégia é a proposta de compra do Luiz Henrique? Tá? Porque o Flamengo e o Fluminense já fizeram consultas por empréstimo, aliás, já fizeram propostas oficiais por empréstimo do Luiz Henrique, e essas propostas de empréstimo não foram aceitas, por enquanto, pelo Betis, tá? Então o Corinthians entende que se o Corinthians fizer uma proposta diferente, porque o Flamengo tem muito dinheiro, tá? E eu acho que o pensamento do Corinthians deve ser igual ao do Fluminense. O pensamento do Corinthians deve ser igual ao do Fluminense. Qual então, Samir? Se o Flamengo resolver abrir os cofres, ele vai lá, compra e acabou. O Flamengo precisa do Luiz Henrique? Não precisa. O Luiz Henrique no Flamengo, ele vai perder, ele vai sofrer como outros jogadores já sofreram. Eu me recordo quando o Corinthians tentou o Michael em 2020, quando o Corinthians tentou o Michael, eu falei isso. O Michael ficou na reserva do Flamengo por um longo período, só foi ter seu espaço titular quando acho que o Bruno Henrique se machucou, ou quando o Renato Gaúcho assumiu, mas vários jogadores até de beirada de campo, e até o Pedro enfrentou isso. Pô, o Pedro era um jogador que quando chegasse em qualquer... O Pedro, chegando em qualquer clube do Brasil, seria titular absoluto. No Flamengo, ele precisou brigar com o Gabigol. O Luiz Araújo não virou titular absoluto. O Vitinho nunca foi titular absoluto. O Cebolinha, velho, amargou a reserva no Flamengo. Entendeu, gente? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Pro Luiz Henrique, cara, seria muito mais interessante ele jogar no Corinthians ou no Fluminense, né? Porque a posição do Keno ele ganha, né? O Fluminense poderia ter Cano centralizado, o Luiz Henrique de um lado e o Arias do outro. Pô, sensacional, né? E o Corinthians, né, podendo ter o Luiz Henrique e um Gabigol lá na frente. Pô, seria maravilhoso também para o torcedor corintiano. Então, eu não sei se o Flamengo, isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Por enquanto tem informação, mas no meio vocês vão pegar minhas opiniões também. Eu não sei se o Flamengo abriria os cofres, porque se o Flamengo chegar e falar assim, ó, dou 15 milhões de euros aqui, 20 de euros, o Flamengo acaba com a brincadeira. O que seria bom para o Luiz Henrique? Fluminense ou Corinthians? Fluminense, ele é apaixonado pelo Fluminense.
já se declarou aí torcedor do Fluminense, entendeu? E para o Flamengo, pô, é um timaço, tudo, aquela coisa toda. Então o Corinthians, agora vem a informação, o Corinthians pretende inicialmente saber o valor para fazer uma proposta. Ninguém sabe quanto que o Betis vai pedir por esse jogador. Alguém já ouviu alguma coisa de pedida do Betis sobre esse jogador? Porque é o seguinte, acompanhe o ritmo, tá, gente? Eu não estou dando que tem negociação avançada, que está contratado. Quando, né, o Corinthians ficar sabendo quanto o Betis quer, o Corinthians vai fazer uma proposta, tá? Samir, de onde vem dinheiro? De onde vem tanto dinheiro, Samir? Né? Porque eu vou falar do Gabigol daqui a pouco, hein? O Corinthians está confiante no Gabigol. Cara, de onde vem tanto dinheiro? Meu que não é, porque vocês já sabem. Eu não tenho dinheiro, já falei para vocês, não dá para eu comprar ninguém, né? Agora, eu trouxe aqui em primeira mão para vocês que o Corinthians tem um investidor no sul do país, no ramo do transporte, e a diretoria corintiana confia muito na grana desse senhor, né, desse rapaz, tá? Então, o que eu estou falando para vocês? Né? O que eu estou dizendo? Em que pé está Corinthians e Luiz Henrique, que é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Exclusiva, não tem jeito, tá? Em que pé está? É um sonho de Augusto Melo, ele e o Gabigol. Augusto Melo pediu para o investidor, o Augusto falou, eu quero o Luiz Henrique. Vamos tentar, vamos saber, entendeu? O Corinthians, através de intermediários, foi lá, abriu conversas com o Betis e quer saber quanto que o Betis vai pedir pelo jogador. A proposta não foi enviada ainda, tá? Não foi enviada. Se o Corinthians enviar uma proposta pro Luiz Henrique, pro Betis, eu vou informar vocês, tá? Precisa saber quanto que o Betis quer. Ele teve na primeira temporada dele pelo Betis 33 jogos pelo Betis, 21 como titular. No segundo ano, foram 18 no segundo ano, né, nessa atual temporada, são 18 rodadas. Ele jogou 10 e 3 só como titular. Então ele está em baixa, tá? Ele está em baixa. Então a informação está dada em relação ao Luiz Henrique. É muito difícil? Também é. O Corinthians está tentando? Tá. Fez proposta? Não. Vai fazer? Vai. Tá? É isso. Deve fazer, porque a não ser que os caras falem assim, ó, 30 milhões e 20 milhões de euros e não tem conversa. Nem manda menos do que isso. Aí talvez não faça. Não sei se 15 o Corinthians não manda. Não sei quanto que o Corinthians vai mandar. 10 milhões de euros? Acho que dá. Acho que seria ótimo, né? A gente não sabe. Então, assim, o Corinthians pode perder todos esses jogadores. Porque eu não estou falando que o Corinthians está contratando todos esses jogadores. Eu estou falando que o Corinthians está negociando por esses jogadores. Vai perder Ranieri, conseguiu. O Carlos Palacios, conseguiu. Está praticamente fechado. Esse está fechado, Palacios. O Félix Torres, minha fonte disse, está por detalhes. Detalhes, está conseguindo. Entendeu? O Garro, não sei. O Rolesser, pelo jeito, não vai conseguir, porque se o agente confirmou a proposta do Corinthians, né? Mas disse que estamos fechando com o Benfica, então ele vai para o Benfica, né? É difícil você concorrer com o Benfica. O Gabigol, o Corinthians está confiante, tá? Claro que eles podem se decepcionar. A ideia, né? E eles fizeram isso, apresentaram para o Gabigol uma oferta, uma proposta de quase 2 milhões de reais por mês, tá? E vão pagar luvas para ele. Tá aí. É o Gabigol aceitar, o Corinthians o anuncia. O Gabigol rejeitar, acabou a novela e segue vida.
O que não dá é para arrastar isso muito tempo, tá, gente? Então a história do Gabigol, estou sendo muito objetivo, porque tudo que tem para falar de Gabigol eu já falei. E eu nunca empolgo vocês, tá? Tá encaminhado, ó, gente, acho que vai fechar. Nunca falei isso. Eu tô muito cético. Tem o Samir, repórter, que informa que o jornalismo ele é informativo, opinativo e investigativo. Então eu tô aqui na minha informação. O Flamengo quer vender, o Corinthians quer comprar. E, em minha opinião, eu acho que o Gabigol tá usando, o Corinthians está enrolando. Opinião. Agora, o Corinthians fez uma proposta boa para ele. Se ele aceitar, vai sair negócio, porque Corinthians e Flamengo estão se dando muito bem no mercado, nas tratativas. Vocês estão entendendo? Então é isso. Não tem o que enrolar sobre Gabigol. É falar a real e pronto.